A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos mais uma vez com a Hora da Palavra 3.7 e agora em especial vamos fazer um resumo da EBD, a lição de número 7 desse terceiro trimestre de 2020. Nós temos um tema bastante importante e bastante real para os nossos dias, né? Vamos lá para o tema da lição e o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos compartilhando com os irmãos hoje. Se inscreve no canal, nome vermelho aqui, dá o joinha, compartilha para que o vídeo venha a ser divulgado e mais gente venha aprender a palavra de Deus. Neste domingo, ou não sei se você vai ver em outro dia, a palavra de Deus, o estudo está na lição de número 7. O povo de Deus deve apartar-se do mal. Nós estamos no tema desse trimestre, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Estamos certamente, toda a igreja precisando de um despertamento espiritual para voltar a buscar as coisas de Deus com mais sinceridade. E o povo de Deus deve se afastar do mal, se afastar do mundo. Vamos entender sobre isso. No objetivo geral, nós devemos compreender o relacionamento harmonioso com que Deus exige separação do pecado e do mundanismo. Deus exige do seu povo a separação do pecado e do mundanismo. Entenda uma coisa, parece que é uma contradição, mas a Bíblia jamais ela se contradiz. Quando diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz que Deus amou o povo do mundo. Deus não amou o mundo, Deus amou o povo. João capítulo 2, no versículo 15, nas epístolas, ele diz assim, no versículo 15, 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí já é o sistema do mundo. Então, não ame o sistema do mundo, porque o sistema do mundo, ele é corrupto. Então, vamos lá, seguindo. Aqui nós temos 3 tópicos, objetivos a ser alcançados. No primeiro é destacar que Deus não aceita mistura de seu povo com o mundo. No segundo é entender que Deus exige plena santidade de seu povo. No terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Quando nós buscamos santidade, certamente nós seremos abençoados. Glória a Deus. Textual, pelo que sai do meio deles e apartei-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 17, o apóstolo Paulo ministrando na igreja de Corinto, e também era para aquela época, mas também é para os nossos dias, porque a palavra de Deus ela foi no passado, é no presente e também está no futuro. Glória a Deus. Verdade prática, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes, né? E extingue a santidade. No capítulo de número 15 de 1 Coríntios, o versículo é o versículo de número 33. Vamos ler junto, ver se você consegue acompanhar aqui na imagem. No versículo 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é cristão e você entra na roda de escarnecedor e ouve piada, começa a contar piada, você será tratado como um imundo. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Em várias maneiras nós podemos passar por essas situações, como vir até motivo de zombaria do ímpio, se o cristão não souber separar as coisas. Então, cuidado com as más conversações, cuidado com o que você fala. A Bíblia nos diz, se for possível, quando você estiver diante do ímpio, não fale nada, ou se falar, fale da palavra de Deus, porque ele está guardando o que você está dizendo. É um ensinamento para nós, amada igreja. Vamos lá. A leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 2, versículo 59 a 62 diz: também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Azar, Querube, Ada e Emer, porém não puderam provar que suas filhas e sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Nicada, 652. Entre esses, tinha 2 também que eram filhos de sacerdote. Eles não puderam provar que eram descendentes de Israel para ir para Jerusalém. Por quê? Porque tinham tido misticismo, a mistura
das tribos, as 10 tribos do norte, que é os samaritanos, casaram com os povos da terra. E ali corrompeu-se os bons costumes. O povo começou a seguir os ídolos, das nações. E quando foi para se ajuntar, eles tinham que provar a sua nacionalidade. E conforme ali o povo ia fazendo na triagem, eles foram descobrindo que aquele povo não era de Israel por causa da sua linguagem, da maneira de falar. Olha que interessante. O Espírito Santo nos recorda aqui que quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus. A Bíblia nos diz que o povo disse: eu conheço que tu é um dele, porque tu está falando igual a ele, a tua voz parece com ele, a maneira de tu falar parece com Jesus. Olha que interessante. Os bons costumes de Cristo já estavam refletindo nos seus discípulos. Então, vamos, irmãos, cada vez mais nos aproximar de Cristo, para que nós venhamos parecer-se com Cristo. Amém? Que o bom perfume de Cristo venha inalar em nós. Glória a Deus. No primeiro tópico, nós vamos ver aqui, o ponto central diz: a comunhão plena com Deus exige santidade. Sem santidade nós não podemos ver a Deus, né? A palavra do Senhor nos diz. Na introdução diz: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelos vastos territórios daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Eles deveriam agora voltar para Jerusalém e viver uma vida diferente do que vivia antes. No primeiro tópico diz: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser totalmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdote, cujos nomes não foram achados nos registros nem da genealogia, foram rejeitados como imundos. Nós vemos em Esdras aí do capítulo 2, do versículo 59 a 62. Eu notei também alguns exemplos que não estão na revista, mas nós vamos, como um resumo, nós vamos colocar esses exemplos aqui que nós damos aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, 1 Samuel, na verdade, o capítulo 8, versículo 3, vai dizer que o povo pede um rei para Samuel, porque os filhos de Samuel não eram como eles. Os filhos de Samuel, eles tinham defeitos que cobriam suas qualidades. Todos nós temos defeitos, agora nossas qualidades têm que cobrir os nossos defeitos. Todos nós temos erros, todos nós somos pecadores. Porém, os filhos de Samuel não mostravam temor a Deus, eles eram corruptos e avarentos, a Bíblia diz. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. E o povo diz: você governou bem, Samuel, mas os seus filhos não são igual a você. Então, os seus filhos não têm a mesma língua que o pai. Olha que interessante, né? E aí também nós vemos no 1 Samuel, capítulo 2, do versículo... 1 Samuel, capítulo 2, no versículo número 12 a 36, vemos a história de Eli. Eli tinha 2 filhos chamados Alfo e Finéia, e a qual os 2 também não temiam a Deus. Eles faziam coisas erradas, roubavam a igreja, faziam tudo que não se convém fazer. E aí eles também não poderiam dar continuidade ali no sacerdócio. Por quê? Porque não seguia o exemplo do pai. Então nós devemos ter um cuidado, né? Um cuidado que hoje nós temos passado muito por esse tipo de coisa nas igrejas, né? Onde o pai governa e coloca o filho para governar. E às vezes o filho não tem a mesma visão que o pai, né? Não tem a mesma visão e ao mesmo temor a Deus que o pai. Então, nós vemos aí que Deus ele tem mostrado a sua misericórdia, a sua graça em nossas vidas, né? Mostrando a sua misericórdia, a sua graça, nos ensinando a sua boa palavra, né? Hoje nós temos aqui uma palavra de Deus que nos traz um temor dentro do nosso coração. Porque se nós não nos apartar do mundo, o mundo vai preencher aquilo vazio dentro de nós e nós não vamos nos aproximar de Deus. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, claramente a Bíblia nos diz: desde o início,
Você vai ver até lá nas cartas do apóstolo Pedro, ele dizendo santidade ao Senhor. Vai ver em Hebreus também. Vai ver sede santo porque eu sou santo. Né? E a palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio, Levítico, Êxodo. O Senhor nosso Deus é santo. Sede santo porque Ele vos chamou. Não devemos seguir a Deus se nós não buscarmos a santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não devemos dizer que nós estamos num pedestal e somos 100% santos, mas a cada dia devemos nós, com temor e tremor, nos aproximar de Deus. Aqui diz, a história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, eles se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura. Aí abre aspas, que é o versículo bíblico, diz assim, versículo bíblico, não israelita, que queria acompanhá-los. Foi extremamente esse gente que durante o trajetório pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Aí aqui o versículo diz assim, Números 11, 4. Vamos ler. Números 11, 4. Abrimos aqui o versículo que diz assim. Números 11 e o versículo 4. Diz assim. Tira aqui essa propaganda. Pronto. Diz assim. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se nós tivéssemos carne para comer. Olha a visão aí, na tradução da revista pentecostal da CPAD diz assim, a revista CPAD diz, e o vulgo que estava no meio de nós veio a ter grande desejo. E os filhos de Israel disseram, quem nos dará carne a comer? Nós entendemos lá em Números 4, 11, 4, que o vulgo era, pela palavra de Deus, era aqueles que estavam andando com o povo de Deus, não era de Israel, mas começaram a andar junto com o povo de Deus. E eles começaram a ter desejo mundano, né? A querer comer carne, a lembrar de coisas do passado. Até os israelitas começaram a dizer, quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos cebola, pepino, nós tínhamos alho. Eles lembraram do passado para comer isso. Né? Deus tinha o maná na frente, Deus tinha Canaã na frente, Deus tinha terra boa, terra que manda leite e mel. Eles estavam olhando para pepino, cebola e alho. Então o vulgo começou a atrapalhar o povo que não era de Israel, a mistura começou a levar o povo de Deus a um caminho errado. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, como o rei Salomão, quando começou a se prostituir com as mulheres das nações, ele começou a idolatria e Deus começou a pesar a mão sobre Salomão, porque ele se misturou. Tenha cuidado, você que ainda não casou, ore a Deus, pense bem, veja se essa pessoa é de Deus, seja homem ou seja mulher, veja se é de Deus mesmo, para que depois você não venha se arrepender em ter se misturado com o que não devia. Né? Ore a Deus, se sentir de Deus, a bênção de Deus está com vocês. Se sentir que não é de Deus, tome cuidado. Como vou dizer para os irmãos, é um momento muito importante, é uma decisão muito importante o casamento. Né? A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, Mateus 7,14. Não é lucro, e sim grave prejuízo. Alguém quer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Jesus diz no livro de João, capítulo 3, no versículo 7, para Nicodemos, né, que vai ter com Jesus à noite. E Jesus disse, ó Nicodemos, tu aprendeu muita coisa, mas agora é necessário você nascer de novo. Você se misturou com os judeus, se misturou com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, a sua mente está toda preenchida de coisa da lei. Mas agora você tem que nascer de novo. Você tem que sair da mistura. Então olha que interessante aí, né? Resumo do tópico 1. Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Olha que interessante, né? Vamos lá. Seguindo aqui nós temos no tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. No primeiro ponto diz, aqui é na construção, quando eles estão lá em Esdras capítulo 4, que os judeus, os samaritanos
vão querer ajudar os judeus na construção do templo. Diz assim no primeiro ponto: quem eram os samaritanos? Uma pergunta. Os samaritanos era uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã, na maioria, porque tinha nascido entre eles, né? Tinha casado com o povo de fora, então se tornaram pagãs. Pagãs, a palavra pagã quer dizer aqueles que pagam votos a deuses sem ser o Deus de Israel, então é chamado de pagãs, né? E o povo de Israel não era pagã, todos nós éramos pagãs antes de aceitar Jesus como Senhor. Depois que nós estamos aqui, nós somos agora filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos que não receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, o poder de filho, né? Seguindo diz assim: este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II. Sargão II era um rei dos assírios. Quando o rei Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria, por ordem do rei da Síria, foram trazido o povo de Deus de Betel, de Cuta, de Ava, de Amante, de Sefavaim, e habitaram na cidade de Samaria, em herança, e habitaram em suas cidades. Segundo as Reis 17, 24. Os samaritanos tinham sua capital com Samaria. Os judeus, as duas tribos do sul, que era Benjamim e Judá, eles tinham a sua capital, Jerusalém, né? E tinha como o lugar de adoração o templo de Salomão, o templo. E eles tinham lá em Samaria o lugar de adorar no monte. É por isso que a mulher samaritana no capítulo 4 ela disse: você judeu diz que é em Jerusalém, nossos pais dizem que é no monte onde se deve adorar. E Jesus disse: nem em Jerusalém nem no monte, mas em todo lugar onde tem um coração verdadeiro, porque Deus é Espírito, e importa Deus que o adore em Espírito e em verdade. Glória a Deus. O segundo ponto diz: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Esdras capítulo 4, versículo 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Esdras capítulo 4, versículo de 1 a 3. Igualmente, quando a construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Olha que interessante. Por que eles não aceitaram? Eles eram ruins? Não, é porque os samaritanos não guardavam a sã doutrina. Os samaritanos, eles adoravam a Deus, bem verdade, mas eles adoravam também os ídolos das nações. Se tinha um rei que virava rei e queria fazer uma estátua para esse rei, eles começavam a adorar essa estátua. E aí, os judeus só adoravam a Deus. E aí era a ordem de Deus que eles não aceitassem a mistura junto com o povo de Deus, para não levar o povo de Deus para um caminho errado. Por isso que Deus falou a Josué: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né? A direita é dentro da casa de Deus, e mesmo dentro da casa de Deus está desviado. A esquerda é aquele símbolo de totalmente desviado. Então não deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E o povo de Deus teve o cuidado da mistura, porque se misturasse, o povo de Deus já não adorava somente a Deus, mas adoraria os deuses também, os deuses das nações. 2 Pedro, no capítulo de número 3, do versículo 17, vai nos falar aqui, vamos lá. Ou melhor, 2 Pedro 2,10. Vamos ver se nós abrimos aqui na Bíblia aqui. 2 Pedro 2,10. Diz assim: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando, blasfemando das dignidades. Aqui ele vai falar a respeito daqueles que não seguem a sã doutrina, né, que nós estamos falando aqui. Aqueles que se desviam, né, da sã doutrina. E também o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, capítulo 6, né, que para ter o cuidado. E no Tito também 3,10,
vai falar. Então nós temos muitos versículos aqui, nós não vamos ler por questão do tempo, para ficar mais curto o vídeo. Vamos lá. Os samaritanos, no terceiro ponto, os samaritanos procuraram apresentar-se como judeus. Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Esdras 9, versículo 1 e 2. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado. O que iremos fazer na lição de número 12? Vai fazer essa questão do cuidado do casamento misto, né? Então, vamos estudar na lição de número 12. Os samaritanos, no ponto 4, os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. E os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram, começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passaram para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada, encheram-se de inveja. Aí nós vemos aí os exemplos bíblicos, quando Jesus estava pregando, João capítulo 11, versículo 44, os judeus diziam: que faremos, que esse homem faz muitos sinais, se deixarmos viver, vai levar todo o povo após si. Começou a entrar inveja também nos judeus, né? E os samaritanos tinham inveja dos judeus, porque os judeus começaram a pregar a palavra e o povo começaram a seguir quem pregava a palavra. E Jesus também foi da mesma maneira. Quando Jesus começou a pregar a palavra, ali levava-se grande multidão ia após Jesus, né? E ali o povo começou a invejar-se. Então, amado igreja, o que nós aprendemos? Que a palavra de Deus, ela traz santidade para nós. Por isso Jesus diz no livro de João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde tem a palavra de Deus, certamente as ovelhas elas têm pasto verde, são alimentadas, né? É importante a EBD, é importante a escola dominical, é importante aprendermos. Vamos lá. Sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Atos dos Apóstolos, nós temos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, 13, 45, 17, 5, tudo aí é inveja que eles tinham do crescimento da igreja. Na parte B diz: os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Quando os judeus não aceitaram, eles viraram inimigos declarados, os judeus e os samaritanos. Por isso que a mulher disse a Jesus: veja que tu és um judeu e eu sou uma samaritana, como é que tu me impede água? O julgamento de Jesus é diferente. Enquanto a mulher rejeitou a Cristo, Jesus foi lá para salvar ela. Olha que interessante, enquanto Jesus foi rejeitado, ele estava amando. Quem sabe isso não está acontecendo, né? Com certeza está acontecendo. Enquanto Jesus está amando o mundo, as pessoas do mundo, Jesus está amando, ele está sendo também rejeitado, né? E nós venhamos ouvir a voz do nosso mestre. O resumo do tópico 2 diz: os samaritanos imaginariam que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio entre eles. Ou seja, eles estavam vendo que os judeus estavam sendo recebidos pelo povo e disseram: esse negócio é bom, vamos chegar junto deles e vamos fazer também com que nós ganhamos esse prestígio. Só que o prestígio que os judeus estavam ganhando era por causa da presença de Deus e da palavra. Nós temos aí também uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né, ou 8, se não me falar a memória, de um rapaz chamado Simeão, que ele começou, ali ele era um mágico, né, em Samaria. Quando Felipe começou a pregar, ele começou a dizer: eu quero também esse dom, dê-me a mim por dinheiro. E aí ele é repreendido por Pedro, né? Ele diz: Pedro, tu não tem parte nem sorte desta palavra, o teu coração está cheio de amargura, porque tu achaste que o dom de Deus é comprado por dinheiro. E o dom de Deus não é comprado por dinheiro, mas sim por humildade, por busca, por oração, por jejum, por separação do mundo e vinda para Deus. Vamos lá para o tópico 3 e derradeiro. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exigia plena santidade. Deus espera de seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal.
Nós vemos aí muitos exemplos bíblicos que Deus sempre pediu santidade ao povo, mandou. Deus disse a Moisés no capítulo 32 de Êxodo: eu não vou no meio de vocês, eu enviarei um anjo. Aí Moisés disse: não, Senhor, vamos conosco, se o Senhor não for conosco, nós não tiramos o pé do lugar. Aí Deus disse: eu não vou. Aí Moisés disse: por quê? Porque este povo tem um pescoço erguido, cabeça erguida, são orgulhosos, eles não vêm para mim, eles estão cheios de Astarotes, Baalins. Astarote era estátua grande, Baalins pequena, pendurada em chaveirinho. E Deus disse: eles têm pince no nariz, tem brinco nas orelhas, cordão no pescoço, cordão no braço, cordão na perna. Está escrito aí na Bíblia. Aí o Senhor disse: enquanto eles estiverem assim, eu ainda tenho misericórdia de protegê-los para que eles não venham ser tragados no caminho. Porém, eu não posso ir, porque se eu for, eles morrem. A minha santidade não aceita essas coisas. Aí a Bíblia nos diz que Moisés fala ao povo, o povo vai, tira tudo e coloca para Moisés, e Moisés coloca ali, deixa para ali, e o povo começa agora a seguir o povo de Deus. Deus também fala no capítulo 25, se não me fala a memória, de Gênesis, para Jacó, que o povo que iriam ali tinha que mudar as suas vestes, mudar a sua maneira de se comportar para andar com o povo de Deus. Ou seja, o mundanismo não poderia entrar na igreja, a sensualidade não poderia entrar na igreja, as vestes que traziam sensualidade dentro do templo não podiam estar entrando junto com o povo de Deus. E aí a ordem de Deus foi: este povo quer andar contigo, Jacó, pois manda ele mudar as vestes, manda ele se comportar, não trazer uma sensualidade, um ensinamento para nossas vidas, porque certamente a sensualidade está tomando conta de toda a terra. Nós devemos ter um cuidado com isso. No primeiro ponto diz: retornando do cativeiro de Israel, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. No capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 6 de 2 Coríntios, verso 17, é onde nós lemos no início, Por isso, que diz assim: não toqueis em nada imundo. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo, e reconheceram que Deus fizera esta obra. Até o inimigo reconheceu que quando Neemias, Esdras terminaram a construção do templo, ali os muros, na verdade, que os muros foram feitos por Neemias, o templo foi levantado já anterior, nós já demos essa lição, o Zorobabel. Quando levantou o muro que colocou as portas, os inimigos disseram: realmente esta é uma obra de Deus. Nós levantamos contra eles, mas eles estão crescendo. Nós se levantamos contra eles, mas eles estão cada dia mais Deus abençoando, e milagres e salvação lá no meio deles. Então até o inimigo reconheceu que Deus estava no meio do seu povo, dos judeus. E também nós vemos que quando eles chegaram ali em Jericó, quando eles chegaram na cidade de Jericó, Raabe disse algo tremendo quando Raabe disse assim: olha, Josué, todo o povo de Jericó está desmaiado diante de vós, porque estão todo mundo amedrontado, porque vocês conseguiram chegar às portas de Jericó. O que eles estavam vendo era que Deus estava no meio do seu povo, então o seu povo santificava. E como é que alguém vence um deserto? Como é que alguém pode passar por um deserto escaldante, noite e dia, frio e calor, se não for com a presença de Deus, com a coluna de fogo à noite e com a nuvem de dia, representando a glória de Deus acompanhando o seu povo? Então, quando eles chegaram em Jericó, eles disseram: como é que esse povo saiu do Egito, andaram um tanto de quilômetro desse, está às nossas portas? Todo mundo começou a ter medo e se confiava no muro. E louvaram, e os muros caíram, e eles conquistaram a Jericó e a destruíram, porque Deus está com o seu povo que busca a santidade. Este é o tema desta lição, que nós já vamos encerrar. Vamos lá. Também vemos que quando o povo de Deus perdeu a santidade, ali Josué, eles foram lutar contra a cidade de Ai. A cidade de Ai era uma cidade bem menor do que Jericó. Aí no ponto 4, diz assim: Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. A pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos. Olha que tremendo. Santificai-vos para amanhã. Josué capítulo 7, versículo de 11 a 13. Anátema, mentiroso. Anátema é mentiroso. Anátema há no meio de vós, Israel. Anátema há no meio entre vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis sustentar-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Olha o que Deus estava dizendo: há mentiroso no meio de vocês. E quando há mentira e há engano, Deus ele começa a repreender. Então Deus disse: há mentiroso. E qual era a mentira? Entre a luta lá, quando eles foram lutar contra uma cidade,
uns soldados pegaram lá uma capa babilônica de ouro, né, revestida, e cavaram um buraco dentro da tenda e esconderam dentro do chão. E ali Deus disse, eu estou vendo isso aí. Então, entre os soldados de Israel tinha um ladrão que estava roubando quando ia para a batalha. Escondia para Josué não ver. E aí eles perderam a batalha para uma cidade pequena, chamada Ai. E quando passou-se lá, todo mundo de Josué, Deus falou quem era o mentiroso que estava no meio. E aí Deus fez excluir do meio do povo de Deus e mandou matar como testemunha, para que não se aconteça isso. E ali era o anátema que estava sendo tirado. E aí quando tirou o anátema, o pecado foi descoberto e foi saído do meio do povo de Deus, foi expulso do meio do povo de Deus. Deus foi na frente e venceu a batalha para Josué e para o povo de Deus, para Israel. Resumo do tópico 3. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Para encerrar, eu quero ler um versículo, no livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo, 2 Timóteo, no capítulo de número 2, do versículo 19 a 21. 2 Timóteo 2, 19 a 21, para nós encerrarmos. Diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas há também de pau, de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Glória a Deus. Olha que bênção. Na casa de Deus há vaso de honra e há vaso de desonra, vaso de prata, vaso de ouro, vaso de madeira, vaso Paulo começa a falar no capítulo 3 lá de Coríntios, ele fala os alicerces da casa, que é um só, que é Cristo, mas muitos edificam casa de madeira, casa de palha, casa de feno, mas há quem edifique casa ali de tijolo, casa de pedra, que aguenta os ventos. Então nós devemos saber como nós estamos edificando a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo, a nossa vida em Deus. E aí Malaquias escreve, e ele diz lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz: vocês sereis meus, diz o Senhor. No versículo 17, no versículo 18, ele diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, do ímpio e do justo. Eu farei diferença, eu saberei quem é que é ímpio e quem é que é justo. Então, amada igreja, nesta lição nós temos aqui um grande ensinamento, que o povo de Deus deve se apartar-se do mundanismo. Não do mundo, mas do mundanismo. Nós estamos no mundo, não no mundanismo. Jesus diz na oração: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas eu peço que eu os livre do mal. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.